Meu nome é Felipe, eu tenho 20 anos, sou estudante de filosofia na UF e sou professor voluntário do Prepara Nem Niterói há 3 anos já e sou uma pessoa trans. Eu sou de uma cidade do interior do Rio e todo o meu processo de escolarização ele foi muito picado, assim. Não conseguia ficar nenhum tempo grande em uma escola, né? No ensino médio eu fui em 4 escolas. Mas nessas mudanças todas de escola, além do fator externo, assim, de não conseguir ficar por causa da minha família nas escolas, eu também não consegui estabelecer nenhuma relação. E aí eu acho que isso tem a ver com a transgeneridade, que na época eu não identificava como transgeneridade, identificava só como alguma coisa diferente que estava acontecendo comigo. E fui muito solitário, assim, durante esse período da escola, né? Não fiz muitos amigos. Hoje em dia tenho, sei lá, dois amigos da escola que permanecem na minha vida até hoje, assim. Eu era um bom aluno, assim, não dava muito trabalho. E aí depois que eu me entendi LGBT, tava no ensino médio e foi ladeira abaixo, assim, porque fatores de LGBTfobia dentro de casa, que influenciaram na escola, na própria escola também. E aí foi um ensino médio muito difícil, né? A ideia de entrar na universidade, assim, na minha vida, sempre foi um plano, assim, né? Tanto colocado pela minha família, quanto por mim também, que acabei comprando isso. E muito pela perspectiva de sair da onde eu morava também. Eu comecei a pensar que para eu conseguir realizar minha transição, eu precisava sair de Petrópolis, que é a cidade que eu nasci. Acho que por eu ter me entendido mais velho um pouco, assim, que ainda é novo, mas ainda assim não é quando eu era criança, né? Consegui permanecer dentro do limite, assim, na escola, assim. Adoeci muito mentalmente, mas acho que essa vontade de sair da cidade me fez continuar na escola, para além das violências que eu sofri, assim. Era muito difícil, obviamente, mas tinha uma esperança ainda, sabe? E a esperança eu nomeava como ir para a universidade. Eu tive uma vivência, um crescimento que não é a regra, né, das pessoas trans, assim. Muitas delas não se formam nem no ensino fundamental. E certamente isso tem a ver não só com a questão de eu ter me entendido mais tarde, mas principalmente com a questão da minha classe e da minha cor também, né? Em 2016, foi sancionado o decreto número 8.727, que garante o direito ao nome social. E em 2018, a resolução do Conselho Nacional de Educação, homologada pelo Ministério da Educação, autorizou o uso do nome social nos registros escolares da educação básica. Segundo pesquisa feita pela Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, estudantes trans representam apenas 0,2% nas universidades federais. Para chegar ao ensino superior, uma pessoa trans enfrenta inúmeros desafios. Segundo dados da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, 70% das pessoas trans e travestis não concluíram o ensino médio. Em 2017, assim que eu cheguei em Niterói para cursar filosofia, eu cheguei jogado na cidade, assim, não conhecia quase ninguém, conhecia pouquíssimas pessoas aqui e precisava estar em algum espaço que eu fosse me sentir bem. E aí eu sabia da existência do Prepara Enem. Falei, eu vou lá no Prepara Enem fazer alguma coisa, nem que seja assistir aula. Tudo bem que é pra vestibular, mas assim, só pra estar com outras pessoas LGBT. E aí eu lembro muito que eu cheguei e perguntaram o meu nome. E aí eu fiquei assim, nossa, agora é o momento, assim, tipo, eu posso ou falar o meu nome antigo, que conheceu na minha cidade, ou eu posso começar a usar o meu nome social agora. E eu não soube o que responder. Eu fiquei, então, não sei. Com o tempo, eu fui me aproximando do Prepara Enem, entrei como professor de filosofia lá, porque o professor atual, ele estava saindo, eu ia dar aula junto com ele, mas ele teve um imprevisto e aí falou, pô, assume a turma e vai lá, qualquer coisa você me grita. E aí fui eu com 17 anos assumir uma turma de pré-vestibular no meio da minha transição.
E aí eu lembro muito que na minha primeira aula, assim, que eu fui dar, eu me apresentei como Gali, né? Meu nome é Felipe Gali. E aí, por um tempo era só Gali, eu não tinha um Felipe ainda. E era nesse momento, assim. E aí eu me apresentei pros meus alunos como Gali. E começou, assim. Dali, acho que esse foi o marco da minha transição, assim. Começou quando eu comecei a dar aula no Preparanem. E aí, o Preparanem é um projeto que é muito importante para as pessoas que querem entrar na universidade, principalmente para as pessoas trans, mas acho que eles não fazem ideia de como que o projeto é importante para os professores que estão lá. Para os professores e para as pessoas trans também, né? Porque temos professores que são cis lá, a maioria, na verdade. Então, acho que tem 3 anos que eu estou no Preparanem, e a minha transição se deu completamente lá, assim. E sempre com uma naturalidade, sabe? Porque era um espaço acolhedor. Então, embora não tivesse aceitação da família ainda, não tivesse um espaço, uma relação com o espaço acadêmico saudável, ou com o lugar que eu estava, ou com as relações que eu tinha, lá era um lugar seguro, assim, para você transicionar. Então, acho que nesse sentido eu fui muito privilegiado de achar o Preparanem e de ter sido aceito lá como professor, né? É um projeto muito lindo, assim, porque todo mundo que está ali entende o que você passou para estar ali, sabe? Entende como que foi a violência na escola, entende como que é a violência dentro de casa e procura não reproduzir isso na sala de aula e não reproduzir na forma de dar aula também. Então, já cansei de ter os meus alunos corrigindo outros professores dos meus pronomes, sabe? Quando eu não conseguia fazer. O Preparanem, na verdade, é para as pessoas trans entrarem na universidade, mas foi tipo a minha porta de entrada para a vida, assim. Porque dali eu comecei a viver, de verdade. Quando eu comecei a questionar meu gênero, eu precisava de um outro nome, assim, porque eu fiquei pensando, poxa, um nome é quem você é, o nome vai chegar primeiro e vai dizer o que a pessoa pode esperar. Eu falei, poxa, esse nome feminino que me deram no nascimento não diz mais quem eu sou. Então eu preciso de um outro nome. Só que ao mesmo tempo eu estava muito angustiado e muito inseguro de, tipo, falar para as pessoas, oi, sou trans, o nome é esse. E aí eu tinha uma banda, e a banda tinha o meu nome. Quer dizer, o meu nome social de agora, né? Que é Galileu. E aí, na cidade, eu ficava conhecido como Galileu ou Gali. Aí eu falei assim, ótimo, isso virou um apelido, então vou pegar e vou usar como nome social. E aí isso até 2019. Fiquei só com o nome social Gali. Falei, não vou precisar explicar pra ninguém, já tá todo mundo mais ou menos sabendo que é um nome que eu uso. Não tava me sentindo à vontade ainda pra contar, sou trans. Mas precisava de um outro nome. E aí, conforme a minha transição foi acontecendo, eu fui sentindo mais vontade ainda de ter um nome que marcasse um gênero, e que marcasse um gênero masculino. Porque é isso, Gali não marca gênero nenhum. O nome chegava primeiro e não anunciava quem vinha. E aí tudo bem, né? Porque aí a pessoa vai se surpreender a partir do momento que me conhecer, e eu vou poder explicar pra ela quem eu sou. Mas chegou um momento que a minha identidade foi se tornando pra mim cada vez mais masculina, que eu falei, cara, eu preciso de um nome que marque isso. E ao mesmo tempo, tive uma surpresa dentro do meu terreiro, que eu tava ficando muito angustiado lá, porque algumas pessoas não estavam respeitando os meus pronomes. E aí eu decidi sair. Assim, não sair, né? Tipo, mas me afastar, porque eu tava indo e tava voltando pior. Nesse momento, falou mais alto as pessoas não me respeitando lá dentro, eu não sendo visto como um cara, e, enfim, sendo tratado masculino e tudo mais. E aí eu me afastei, e aí passaram acho que uns 2 meses, 1 mês e alguma coisa, e eu falei, não, eu sei que eu tenho que estar lá. E aí eu voltei. Mas eu voltei com o pé atrás, assim, ainda meio inseguro, não querendo ser desrespeitado, porque na verdade acho que ninguém quer ser desrespeitado. Um belo dia, nessa minha volta, eu completamente inseguro, me surpreendo com o terreiro inteiro me chamando no masculino. Aí fiquei assim, gente, o que tá acontecendo aqui? E aí chega um momento que o meu pai de santo vira e fala assim, nossa, esse nome Gali é muito difícil para eu pronunciar. Eu vou te chamar de Felipe. Eu vou falar Felipe, você atende, tá bom? Vai ser Felipe, Felipe Gali, nome de príncipe, vai ser isso aí. E chegou esse nome assim, e eu fiquei, tipo, na hora meio em choque, porque eu tava pensando sobre a necessidade de um nome. Aí peguei o telefone e falei assim, mãe, o que você acha do nome Felipe? Ela falou, eu prefiro Pedro. Eu falei, Pedro é meu melhor amigo, não dá. Aí ela, tá, acho que Felipe é legal. Nome de... o meu pai de santo falou que era nome de príncipe, e minha mãe falou que era nome de filósofo. Eu falei, então é isso, casou. Me chamo Felipe Gali a partir de hoje. Foi muito simbólico, porque eu voltei pro terreiro, fui batizado,
num terreiro de candomblé, né? A gente já tendo essa cultura toda cristã, né? Mostra um tensionamento, assim, uma nova forma de viver e tal. O candomblé, a minha casa de axé, assim, foi muito importante para minha transição. E aí, hoje em dia, a gente está tentando se entender, ver onde que eu te coloco, né? Porque ao mesmo tempo que existem tradições na religião que não podem ser quebradas, existem pessoas novas existências que estão chegando nesses espaços. E aí, como que a gente faz para adaptar sem que eu não desrespeite a religião e sem que você não fique desrespeitado? E aí a gente está tentando ver um acordo aí, aos poucos. Pro meu pai de santo também é uma coisa nova. Mas acho que o mais importante é que ele está aberto, sabe? E aberto a construir um modo que seja respeitoso para ambos os lados, assim, para mim e para os orixás também. Durante a minha transição, tudo eu fiz com muita cautela, assim. Tudo eu pesquisei muito, eu estudei muito antes, conversei com muita gente. E tentava ao máximo não comprar aquela receita pronta de pessoa trans, né? Olha, pra você ser trans, muda seu nome, aí você toma uns hormônios, aí você faz cirurgia, e aí é isso, você é trans completo. Que é isso? Perguntam, né? Você já fez processo completo? E aí, desde novo, assim, eu entendi que não existia um processo completo. Mas eu não entendia qual seria o meu processo. Então eu fui experimentando. Primeiro eu pensei, eu acho que eu não quero ter tanto volume no peito assim. Vou usar um top mais apertado. Usei, gostei. Depois, eu acho que eu quero um nome que não marque um gênero feminino. Usei, gostei. Depois disso foi, eu acho que agora eu quero tomar uma testosterona. E aí foi o momento que eu mais demorei para tomar alguma decisão, assim. Porque envolvem coisas muito mais sérias, assim, né? Porque um top você tira, um nome você para de usar. Mas um hormônio vai mudar o seu corpo. Você pode parar de usar, você tem essa liberdade, mas tem coisa que não volta. E aí, com o tempo, eu percebi, não, vou fazer isso. E comecei a me hormonizar e falei, nossa, era isso que eu queria. Só quando eu consegui, de fato, a harmonização que eu percebi o quão importante que ela era pra mim. Que eu imaginava, tá, eu acho que eu quero isso, né? Mas acho que só quando a testosterona entrou no meu organismo e começou a fazer as mudanças dela, que eu falei, era isso que eu precisava. Essa cirurgia de mastectomia é uma cirurgia que ela é muito cara. Ela é fornecida pelo SUS, mas a fila de espera é muito grande. E aí, no particular, sem plano de saúde, ela chega a casa de 12 mil, 10 mil, depende do profissional que vai te atender. E os planos de saúde, teoricamente, são obrigados a cobrir esse tipo de cirurgia. E devido ao divórcio dos meus pais, eu tenho um plano de saúde desde bebê. E aí eu falei, vou tentar fazer pelo plano. Imprimi todos os documentos que eu precisava, todos os protocolos, as portarias da ANS que diziam que o plano de saúde era obrigado a cobrir essa cirurgia. Me informei sobre tudo. Eu ia nas consultas com uma pastinha de documentação, assim, olha, você não quer fazer, mas tem isso aqui dizendo que o plano tem que fazer. Se você não quer fazer, tá, tudo bem, não vou fazer, não vou botar meu corpo na mão de alguém que não quer fazer minha cirurgia, mas assim, entende que é um direito nosso ter essa cirurgia custeada pelo plano de saúde. E alguns médicos falaram que não ia fazer. Alguns médicos falavam que iam fazer, mas só se eu pagasse por fora, não pelo plano. E é isso, o plano paga um valor que não é tão alto. E aí eles queriam cobrar, 10 vezes a mais do valor que o plano cobrava. E eu não tinha condições de pagar uma cirurgia inteira. Tive essa dificuldade com o plano, assim, de não achar profissional que topasse fazer, ou por transfobia, ou porque achava que o valor não era suficiente. Toda essa questão de ter crescido uma criança e um adolescente muito sozinho fez com que eu tentasse encontrar alguma forma de não me sentir tão sozinho. Então, com 10 anos, eu comecei a tocar violão. E aí eu ficava horas tocando violão, horas e horas e horas. E era uma maneira
que eu pensava estar ocupado com alguma coisa que não deixasse eu ver a solidão que me rondava. E no decorrer da minha vida com a música, eu fiquei muito marcado na minha cidade pela música. Então eu gravei algumas músicas, cheguei a lançar, as pessoas me conheciam pela banda, me conheciam pela música que eu fazia. E aí quando eu mudo de cidade, eu quero transicionar. E aí eu não quero que as pessoas me vinculem mais a quem eu era. E aí eu abandono a música de um jeito, assim, que depois eu percebi o quão mal me fez, assim. Mas eu abandono nessa tentativa de afastar tudo que me remete à pessoa que eu era na minha cidade. E aí, com o decorrer da faculdade, toquei muito pouco violão, cantei muito pouco, escrevi muito pouco. Me senti de novo sozinho, assim. Embora eu tivesse conhecido algumas pessoas na universidade, o violão me acompanhou desde os 10 anos, né? E aí, do nada, ele para de existir na minha vida e eu voltei a me sentir muito sozinho. Depois de ter melhorado de várias questões de adoecimento emocional e psíquico, né? Que eu enfrentei ano passado, ano retrasado, eu voltei a tocar violão. E aí a primeira coisa que eu consegui fazer quando eu voltei a tocar violão foi escrever uma música pra mim. E é uma música que eu gosto muito, assim. E acho que foi a música mais bonita que eu já escrevi na vida, assim. Porque a gente tá acostumado a escrever música sobre alguma coisa ou pra alguém. E aí, no momento que eu tô bem, eu pego o violão e escrevo uma música pra mim, assim. E aí, toda vez que eu penso nessa música é uma emoção, né? Na época que a minha família descobriu que eu era LGBT, a princípio eu era uma menina que estava namorando uma outra menina. Minha família descobriu a minha sexualidade porque a mãe da minha namorada da época ligou para minha mãe pra contar, e aí a minha mãe me ligou. E aí o meu pai viu que eu estava no telefone com a minha mãe e perguntou o que está acontecendo, porque eu fiquei muito nervoso. Nessa época eu fui vítima de uma homofobia, assim, meus pais me levaram na casa dessa minha namorada da época pra gente terminar, na frente de todo mundo, assim. Obrigaram a gente a terminar, proibiram a gente de se falar, tiraram todos os meios de comunicação que eu tinha e eu tinha que ficar 24 horas com a minha mãe. Hoje em dia eu consigo ver o quão cruel foi fazer isso com uma pessoa de 14 anos. Você afastar ela das pessoas que ela tinha mais afinidade, diante desse cenário de solidão todo narrado já. Limitar os movimentos dessa pessoa, de tipo, não pode ir na casa de um amigo, não pode dar uma volta na praça com alguém, não pode dar um passo fora do meu ponto de vista, assim, né, do meu campo de visão. Depois dessa situação, eu comecei a adoecer, e aí entrei em depressão, e aí fiquei dos 14 aos 20 anos num quadro de depressão que não foi tratado no começo com a devida responsabilidade, porque assim que eu comecei a adoecer, a minha família me colocou numa terapia com uma psicóloga evangélica que tinha vínculo com a minha família já. Então não foi uma terapia para eu lidar com a homofobia que eu estava sofrendo na época. Foi uma terapia para eu parar de ser uma pessoa LGBT. Então não funcionou, a depressão continuou ali, porque o problema não é ser LGBT. O problema todo do meu adoecimento são as pessoas que não sabem lidar com o fato de eu ser LGBT. Teve uma situação em que a minha mãe abriu o meu Facebook depois de alguns anos, acho que tinha passado 1 ano e meio, mais ou menos, dessa situação do término do namoro. E a minha mãe abriu meu Facebook e viu uma mensagem que estava dizendo que eu tinha ficado com uma menina. E eu estava na rua nesse dia, saindo de uma atividade, e ela me ligou e falou assim, você ficou com uma menina e tal? Aí eu falei, sim. Aí ela, então pode vir pra casa fazer suas malas que você vai morar com seu pai. Meus pais são divorciados desde que eu tenho 1 ano. Na casa dele, primeiro eu fui matriculado numa escola evangélica, depois eu fui obrigado a fazer o 2º furo na minha orelha, eu era obrigado a fazer as unhas, e ele só saía de casa comigo se eu tivesse de salto e saia. Acho que nesse cenário não tem como não adoecer, assim. E eu ainda nem tinha entendido que eu era trans. Depois desse período morando com meu pai, eu tive uma crise muito forte, assim, de depressão. E até hoje eu não sei se eu realmente tentei suicídio ou se foi algo que eu achei que era uma tentativa de suicídio. Eu sei que eu não aguentava mais. E aí, foi depois de uma discussão com meu pai,
porque eu não queria sair de casa de saia e salto com ele, porque eu tinha que estudar. E aí a gente discutiu, e parece um motivo muito, muito pequeno, assim, mas tinha tanta coisa acumulada que eu só explodi. E aí nisso ele volta pra casa e briga comigo. Porque eu tentei me matar, o que quer que eu, sei lá, tenha feito, assim. E aí me dá um esporro gigantesco, e aí acho que minha mãe nesse momento se toca e fala, tá, termina aí o que você tem que fazer da escola, já tava acabando, a escola tava 1, 2 semanas, que eu vou te buscar, não dá mais pra você ficar aí. E acho que essa foi uma grande virada, assim, na minha vida em relação à minha mãe. Que acho que ela percebeu que ela podia me perder mesmo, assim. Isso, eu voltei pra minha cidade, continuei sem cuidar da minha depressão, mas já estava um ambiente um pouco mais tolerante dentro de casa. E aí, logo em seguida, eu entendi que eu era uma pessoa trans, mas não contei pra minha família. Na época tinha aquela novela que tinha o Ivan, que era um homem trans, e aí eu lembro muito que eu tava na sala com a minha mãe, ela tava assistindo essa novela e ela virou pra mim e falou assim: "Ah, eu não tô entendendo o que essa pessoa é, não." Aí eu expliquei. Aí ela falou: "Ah, tá, mas você não é isso não, né?" E eu já sabia que eu era trans. E aí eu falei: "Não, eu sou não." E aí depois disso, tipo, eu fiquei mais uns 2 anos na cidade e não contei pra ela que eu era trans. Eu fiquei apavorado, né? Tipo, tinha acabado de voltar de um castigo que ela me colocou, que era morar com meu pai numa realidade completamente conservadora, e eu ia voltar e falar pra ela que eu era trans. Impossível. E aí isso tudo muda quando eu venho pra Niterói, né? Que continuei quieto em relação à minha família, mas aqui consegui criar a minha vida. Consegui fazer o acompanhamento com o endócrino para fazer a hormonização, consegui pegar as rédeas da minha vida e fazer com ela o que eu acho que eu tenho que fazer. E a partir daí comecei a construir uma outra relação com a minha família. Porque é isso, agora eu entendi que a vida é minha, que vocês não têm controle sobre essa minha vida. Então, olha quem tá chegando. Olha quem eu sou. Se vocês quiserem entender e colocar essa pessoa dentro da família de vocês, a gente tá junto. Mas se não quiser, eu não vou parar de ser quem eu sou. E aí a depressão foi embora.